A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26 e versículo de número 21 ao 25, que vai nos dizer assim: Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus que faz justiça. Nós não precisamos fazer aquilo que é para Deus fazer. A gente não precisa pagar com a mesma moeda o mal que nos fizeram e nem mesmo retribuir aos nossos adversários aquilo que eles estão fazendo conosco. Você vai observar que Davi, ele foi excessivamente perseguido. Saul o queria matar. Saul não somente ameaçava Davi, mas ele realmente queria matar a Davi. A intenção dele, irmãos, era destruir a Davi. Tem pessoas que a intenção dela é te destruir, é destruir a tua casa. Mas Deus, ele quer te dar um coração limpo. Deus, ele quer te dar um coração perdoador. Eu não estou dizendo que é para você confiar nessa pessoa. Eu não estou dizendo que é para você colocar na sua casa, para você colocar na sua mesa para comer contigo, contar os seus segredos. Não, Davi não fez isso. Mas Davi também não se vingou. Davi não confiou, não colocou na intimidade dele a Saul, porque ele sabia que se Saul estivesse perto dele, Saul o mataria. Davi entendeu: eu preciso me afastar, porém eu não guardo mágoa. Eu não pago com a mesma moeda. Deus te trouxe aqui para te dizer: deixe que eu farei a justiça. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, quem está se levantando contra ti. Mas hoje o Senhor diz para você: tenha um coração como o coração de Davi. Um coração perdoador. É muito difícil, né, irmãos? Eu sei que não é fácil. Com certeza que não foi fácil para Davi. Mas ele resolveu entregar tudo nas mãos de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O nosso Deus, ele faz justiça de maneira perfeita. Nós não precisamos fazer nada, só precisamos entregar tudo nas mãos dele e confiar. Foi exatamente isso que Davi fez. Davi teve oportunidade de tocar em Saul. Ele mesmo disse aqui: o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Ou seja, eu poderia tocar em você. Mas eu resolvi outra vez poupar a sua vida. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que o inimigo tem colocado oportunidades para você se vingar. Para você pagar com a mesma moeda, e Deus está dizendo: não faça isso. Porque quando você faz isso, meu irmão e minha irmã, Deus, ele não vai agir por você. Quando você responde à altura, quando você briga, quando você vai lá e fala o que você tem para dizer, você acaba perdendo a razão. Mas quando você se cala para Deus responder por você, ele responde. E por intermédio dessa palavra, o Senhor está falando contigo. E ele está dizendo: deixa eu responder por você. Declare comigo: eu vou deixar o meu Deus fazer justiça por mim. Eu vou deixar o meu Deus fazer justiça por mim. Agora, é claro que você perdoar não é você confiar novamente. Aqui Deus não está mandando você confiar de novo. Deus só está dizendo para você liberar o perdão e deixar ele fazer justiça. Liberar o perdão e deixar ele trabalhar conforme a vontade dele. Você vai observar que Saul, ele pede para Davi voltar. E ele chama Davi de meu filho. E ele diz assim: não tornarei a fazer-te mal,
Ou seja, eu não vou fazer mal a você, volta, confia em mim novamente. Só que Davi já estava alerta. Tem pessoas, irmãos, que não dá pra gente confiar. Tem pessoas que não dá de jeito nenhum pra gente colocar na nossa mesa, pra gente restaurar a aliança, não dá. Davi não restaurou uma aliança aqui com Saul, retornando para o palácio e confiando nele novamente. Ele não fez isso até porque, irmãos, as palavras de Saul não eram verdadeiras, porque nele não havia o Espírito do Senhor. Então Saul, ele estava neste momento aqui, tentando se reconciliar com Davi. Davi se reconcilia com ele, mas Davi não confia nele, porque ele sabia que o coração de Saul oscilava. O coração de um homem e de uma mulher que não anda com Deus oscila. Uma hora perdoa, daqui a pouco já está odiando de novo. E era exatamente isso que acontecia. Era um ciclo na história de Saul. Saul, ele tinha um temperamento muito forte. O ciclo dele era realmente, irmãos, ali de uma hora tá bem, daqui a pouco já não estava mais. E assim é na vida de quem não serve a Deus. São pessoas que elas não têm uma personalidade fixa. Você sabe como é? Uma hora ela bate no seu ombro, diz que você pode contar com ela, daqui a pouco ela já está se levantando contra você. E nesse tipo de pessoa que não serve a Deus, você não pode confiar. Nesse tipo de pessoa que não tem o Senhor no coração, você não pode colocar sua confiança. Então Deus, Ele está falando contigo, Ele está dizendo, minha filha, perdoe. Meu filho, perdoe, mas não confie novamente. Isso aqui é muito interessante, porque a palavra do Senhor, ela deixa clara. A gente vê de maneira muito clara aqui que Davi, ele perdoou. Davi, ele teve a oportunidade, mas ele não tocou em Saul. Ele deixou Deus fazer a justiça, mas Davi não retorna para confiar nele. Davi não retorna com aliança com ele. Ele só entregou nas mãos de Deus. Ele só deixou Deus trabalhar conforme a vontade dele. A Bíblia nos diz, irmãos, que Davi não quis estender as mãos contra o ungido do Senhor. Davi entregou aquela justiça inteiramente nas mãos de Deus. E Davi pede para que o Senhor julgue aquela causa. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão precisando viver justiça. E Deus está dizendo para você hoje, peça para que eu julgue a sua causa. Davi disse, pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Ou seja, que Deus retribua a cada um. Decandoramanto de rasto. Deus é um Deus de retribuição. Peça ao Senhor, Senhor, retribua. Talvez você está cansada. Você está cansado de uma perseguição, porque tem momentos que a gente cansa, irmãos. Nós somos seres humanos, viu? Todo ser humano, ele se cansa. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você está cansada dessa perseguição. Davi já estava cansado aqui. E é normal nós nos cansarmos de candoramanto de rasto. Às vezes uma perseguição de longas datas. É uma pessoa que realmente é perturbada, não te deixa em paz. Porque quando olhamos para Saul, a gente consegue ver isso de maneira clara. Saul era perturbado, irmãos. Deus não estava com Saul, o Espírito do Senhor não habitava nele, então ele era perturbado. E Davi já estava cansado daqueles anos de perseguição. Deixa eu enfatizar outra coisa aqui. Foram anos de perseguição. Talvez você está se encaixando exatamente nessa palavra, porque você diz, irmã, são anos de perseguição. Eu sei muito bem como é que Davi se sentia, porque eu estou me sentindo assim. Pois é, Davi, ele se cansa. Ele disse aqui, ó, versículo 24. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim seja a minha aos olhos do Senhor. Ou seja, como Davi havia poupado a Saul, que o Senhor olhasse para ele com a mesma misericórdia para Davi e o poupasse também. Porque Davi não tinha maquinações malignas no coração contra Saul, mas Saul tinha contra Davi. Muitas vezes você olha e diz assim, meu Deus, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas essa pessoa me odeia. E ela fica maquinando mal contra mim. Peça a Deus, Senhor, que o Senhor possa julgar esta causa. Senhor, que o Senhor possa olhar para a minha vida como eu olho para a vida dessa pessoa. Eu não desejo o mal dela, eu não desejo o mal dele, mas ele tem se levantado contra mim, ela tem se levantado contra mim e eu estou cansada, eu estou cansado dessa perseguição. Irmãos, às vezes a gente não recebe a bênção porque a gente não pede. A Bíblia diz, pedida se vos dá, peça a Deus. Deus, cesse essa perseguição, eu não aguento mais fulano me perseguindo. Eu não aguento mais ciclana me perseguindo. Eu não aguento mais Saul se levantando contra mim. Davi, ele foi bem claro aqui que ele estava cansado de toda aquela tribulação. E tem pessoas aqui que sabem muito bem o que é estar exausto, o que é estar exausta diante de uma grande tribulação.
diante de levantes contra ti que só você e Deus sabe o que você está passando. Olha o que Davi disse aqui, ó. E ele me livre de toda a tribulação. Que o Senhor livrasse a ele, irmãos, daquela tribulação. Que o Senhor julgasse aquela causa. Peça a Deus, Deus julga essa causa. Deus faça justiça conforme o que te apraz. Mas eu te peço, Senhor, me livre dessa tribulação. Davi estava dizendo, eu estou cansado. Ricanto deiramando candará. E tem pessoas que estão entendendo. Porque esta palavra é uma resposta. Esta palavra é uma confirmação. Você disse, Deus, eu já não aguento mais. Saul perturbado, se levantando contra mim. Eu não desejo mal dele, eu tô aqui vivendo minha vida, mas parece que ele vive minha vida. Parece que ela só sabe falar no meu nome. E Deus está dizendo, peça, minha filha. Peça para que eu te livre. Tenha um coração limpo primeiro. Primeiramente, Davi poderia aqui muito bem ter pagado com a mesma moeda. Davi poderia muito bem ter se vingado. Você pode até ter a oportunidade de se vingar, mas Deus está dizendo, entregue nas minhas mãos. Porque eu sou o Senhor que faço a justiça de maneira perfeita. Ramante decai, riando candaraia. Deus, ele está falando com homens. Deus, ele está falando com mulheres aqui neste exato momento. E ele está dizendo para você, por intermédio desta palavra, eu faço a justiça de maneira perfeita. É por isso, irmãos, que nós não temos que fazer conforme a nossa própria vontade. Porque o nosso eu vai dizer assim, oposto ou indireta. O nosso eu vai dizer, tire e pergunta. O nosso eu vai dizer, vai lá e bote ela no lugar dela, bote ele no lugar dele. Mas aqui Davi entendeu, eu não posso deixar o meu eu falar mais alto. Eu tenho um Deus que ele mesmo vai ser o meu advogado, vai ser o meu juiz, ele vai trabalhar nessa causa, eu preciso confiar nele. Ei, Deus marcou um encontro contigo aqui nesse vídeo para te dizer, confia em mim. Confia a justiça que você está precisando nas minhas mãos. Libere o perdão. Davi aqui, ele se reconcilia com Saul. Ele não volta a confiar, certo? Ele não volta a comer na mesma mesa, a morar na mesma casa, no mesmo palácio. Não, irmãos. Não. Tem coisas que não dá pra gente voltar. Você entende? A gente libera o perdão e segue a nossa vida. Davi, ele liberou o perdão e ele seguiu. Ele seguiu, ele tinha o coração, irmãos, tão puro aqui, tão limpo, que o próprio Saul disse que Davi iria prevalecer. Tem pessoas que vão olhar para você e vão dizer, verdadeiramente ela é uma mulher de Deus. Verdadeiramente ele é um homem de Deus. E o que é de Deus, irmãos, prevalece. Quem resolve liberar o perdão, quem entrega a justiça nas mãos de Deus para Deus fazer, quem confia no Senhor, como Davi confiou, tenha certeza de uma coisa, é uma pessoa de Deus e Deus vai honrar a fé. Por intermédio dessa palavra eu vejo Deus honrando a fé de pessoas que estão me ouvindo agora. Deus vai honrar a sua fé, assim te diz o Senhor. Se você for como Davi, se você confiar tudo nas mãos de Deus, tá difícil, Deus sabe, você também. Tá doloroso para você, irmão, estava doloroso para Davi, Davi já estava cansado. E você observa que foram anos de perseguição. Tem momentos que a gente chega no nosso limite, talvez você entrou aqui assim. Irmã, eu cheguei no meu limite sobre algumas perseguições na minha história. Eu cheguei no meu limite sobre alguns levantes na minha vida. Eu realmente estou exausta. Eu realmente estou cansado. E Deus está dizendo, entrega nas minhas mãos o que te fizeram. Entrega nas minhas mãos a injustiça, os levantes, decando, ramancho de ramanda candaraia, porque eu sou Deus que vou julgar a sua causa. Irmãos, quando Davi, ele entrega nas mãos de Deus aqui. E quando Deus, ele vê a exaustão de Davi, vê que ele já está cansado. Quando Deus, ele vê que verdadeiramente, irmãos, Davi já não tinha mais força para lutar aquela guerra. E Davi havia entregue a Deus verdadeiramente tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia nos deixa bem claro que Deus, ele age. Deus, ele age porque depois disso aqui não demorou muito para Saul morrer. Deus fez a justiça acontecer. Quem vai fazer a justiça será Deus. Quem vai decandaramanto de rasto julgar a tua causa será o Senhor. Por isso entregue tudo a Deus. Faça como Davi, Deus está nas tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe o que eu estou enfrentando. O Senhor sabe que o meu coração está limpo para com essa pessoa. Eu já liberei o perdão. Se você não liberou ainda, você vai liberar hoje. Tem muitas pessoas que acham, volto a enfatizar isso, que liberar o perdão, irmãos, é viver na casa da pessoa, é voltar com a aliança, é confiar novamente. Não é isso.
Liberar o perdão é verdadeiramente você deixar nas mãos de Deus e não querer o mal daquela pessoa, deixar Deus agir conforme a vontade dele. Hoje, libere esse perdão. Saul tem te perseguido, tem pessoas que têm se levantado contra você, você sabe disso. E isso tá doendo em você porque dói, irmãos. Davi sentia que as dores da perseguição, porque a perseguição ela dói. Mas Deus está dizendo por intermédio desta palavra: eu sou Deus que dou vitória ao meu povo, aqueles que se entregam verdadeiramente a mim. Aqueles que entregam as perseguições, as lutas, as calúnias, as fofocas. Tudo o que te fizeram hoje, você vai entregar nas mãos de Deus. E não vai tardar de você contemplar a justiça de Deus. E outra coisa, quando você confia em Deus, você prevalece. Declare comigo: eu vou confiar em Deus e vou prevalecer. Eu vou confiar em Deus e vou prevalecer. A Bíblia diz, irmãos, que Saul, ele foi para o seu lugar e Davi continuou o seu caminho. Ambos seguiram caminhos diferentes. Perdoar não quer dizer que a pessoa ela vai seguir o mesmo caminho que você, como eu falei, que você vai voltar com aliança, vai voltar a ser ali uma pessoa no seu rol de amigos, não. Cada um segue o seu caminho, mas com perdão liberado. Davi não sabia. Mas essa aqui era a última vez que ele estava tendo contato com Saul. E foi o momento, irmãos, em que ele perdoou. Você não sabe do amanhã, você não sabe o que pode acontecer. Então libere o perdão hoje, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque o amanhã só pertence a Deus. Você não sabe o que é que Deus está prestes a fazer. Muitas vezes, irmãos, a gente não vê a justiça de Deus porque nós não liberamos o perdão. E se Deus fizer justiça e o nosso coração estiver magoado, nós ficamos o quê? Pessoas vingativas. E Deus, ele não quer isso. Ele quer que verdadeiramente o nosso coração seja limpo. Declare comigo: Deus está me dando um coração limpo como o coração de Davi. Deus está me dando um coração limpo como o coração de Davi. Deus está dando coração limpo a pessoas aqui. Ele está dizendo para você por intermédio desta palavra: minha filha, meu filho, eu sou Deus que limpa o seu coração, pois eu farei uma grande justiça na sua vida. Entregue tudo nas mãos de Deus e diga a ele: Senhor, estou cansada, estou cansado, julga a minha causa, faz justiça. E certamente você verá Deus agindo como Davi. Ele pôde contemplar o agir de Deus na vida de Saul. Você também vai contemplar a justiça de Deus na vida dos teus adversários. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. O Senhor é lindo, perfeito, fiel, poderoso e justo. Eu creio, Pai, que o Senhor é o advogado, que o Senhor é o juiz dos teus filhos. Por isso, o Senhor está instruindo os teus filhos a perdoarem e a entregar todo o mal que fizeram a eles nas tuas mãos, de candoraia, rasto candaraia, pois o Senhor é um Deus de justiça. Obrigada, Pai, porque o Senhor está julgando causas aqui. O Senhor está fazendo justiças acontecerem como o Senhor fez aqui na história de Davi. Davi já estava cansado daquela tribulação. Tem pessoas que entraram aqui, Senhor, exaustas, cansados, Pai, dizendo: Senhor, já não aguento mais perseguição, tribulação, levantes, decando, ramante, de rasto. E o Senhor está dizendo: está chegando o tempo que eu vou paralisar a Saul. Só libera o perdão, entrega ele nas minhas mãos. Não faz justiça, não responde à altura, entrega nas minhas mãos, porque eu, o Senhor, é quem farei essa justiça, Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visto
abençoado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é fiel e Ele cuida da nossa história nos mínimos detalhes. Faça como Davi, entregue tudo nas mãos de Deus. Diga para Deus que você está cansado, que você está cansada dessa tribulação, dessa injustiça, que você vai ver Deus agindo por você. Perdoe, libere o perdão, deixe Deus agir conforme a vontade dEle. Ele vai fazer justiça por você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.